Boa tarde, gente. Quem está falando aqui é o professor Murilo. Vamos iniciar a nossa segunda aula falando um pouco sobre os imigrantes aqui do nosso território. Entre os séculos 19 e 20, mais precisamente aqui segundo o IBGE 1870 a 1820, foi o período caracterizado de grande imigração, onde muitos imigrantes europeus vieram até o Brasil, principalmente para as regiões sul e sudeste, principalmente atraídos pela disponibilidade de terras oferecida pelo governo para trabalhar com o plantio e a colheita do café, principalmente na região sudeste, substituindo a mão de obra escrava. O termo imigrante são as pessoas que chegam aqui no nosso território. Emigrantes são as pessoas que saem daqui do nosso território em direção a outras localidades, mas com essa letra aqui, o I, iniciando com o I, imigrantes são as pessoas que vêm de outros lugares, de outras regiões, de outros países para o nosso território. No caso aqui, como a gente está numa escala maior, a gente está falando do nosso território brasileiro. É significativo o número de famílias, principalmente do Oriente Médio, que vieram aqui para o nosso território, como a Síria e do Líbano, que chegaram aqui a partir de 1870. Tivemos muitas populações, muitos imigrantes também que vieram de outras localidades, como os coreanos, bolivianos, haitianos e venezuelanos. Isso a partir da segunda metade do século XX. Conforme podemos observar aqui nesse gráfico, a gente pode ver uma representação do número de imigrantes que chegaram aqui no nosso território. Iniciando lá em 1870, a gente vê que o seu pico foi em aproximadamente 1890 e isso veio declinando até nessa representação aqui, no caso, a 1971. Mas a gente pode observar aqui que a partir de 1870, esse pico, o número de imigrantes que vieram de outras localidades do planeta para o nosso território, ele foi crescendo, conforme podemos observar aqui no nosso gráfico. Na página seguinte, a gente pode ver alguns conceitos de migrante e refugiado. Migração ele é um termo genérico utilizado para nomear movimento de grupos de pessoas que se deslocam para um país ou para outro lugar dentro do próprio país de maneira voluntária ou forçada. Já os refugiados são especificamente definidos e protegidos por acordos internacionais. São pessoas que foram forçadas a deixar seu lugar de origem em função de perseguições de natureza política, étnica ou religiosa, ou até mesmo conflitos armados, violência ou violação dos seus direitos humanos. Temos também as migrações internas, dentro aqui do nosso território. Principalmente a partir do século XX, as migrações para regiões sul e sudeste do país foram cada vez mais crescentes. E isso, principalmente a partir da industrialização da parte da região sudeste, fez com que atraísse mais pessoas em busca de emprego para essas áreas. Sobre a atividade, eu quero que vocês respondam essas 4 questões, certo? Colocar somente resposta no caderno. Qualquer dúvida em relação à nossa atividade, podem perguntar no privado, certo? Fiquem à vontade. Eu quero que vocês respondam essas 4 questões do livro. Lembrando, colocar somente a resposta no caderno, certo? Não pode responder no livro, porque o livro ele vai ser utilizado por outro aluno no ano seguinte. Vocês vão colocar somente a resposta no caderno, identificando, questão 1, questão 2, 3 e 4, certo? Tira uma foto e me envia no privado.